Olá, tudo bem com vocês? Gente, sem nenhuma dúvida, se existe uma política que todo mundo está interessado nela, é a política dos alimentos. Qualquer governo que quiser uma boa aprovação, ele precisa ter alimento barato na mesa, principalmente dos mais pobres. Classe média. Por quê? Porque, gente, o que interessa pra gente é comida. Se a comida chegar até a nossa mesa com fartura, não tem crise. Agora, o governo Lula anuncia, faz uma reunião com alguns ministros para ver o que pode ser feito para baratear o preço dos alimentos. Agora que entre nós, Lula é macaco velho. Lula está há muito tempo na política. O PT sempre teve essa política dos alimentos. É bom a gente lembrar que antes do governo Bolsonaro, os alimentos eram muito baratos. Agora, você pode ir por dois caminhos para resolver a questão dos alimentos. Você pode fazer uma medida paliativa, que resolve por um pouco de tempo, ou você pode ter uma medida estrutural, que realmente mude a questão do preço dos alimentos no Brasil. Então, qual que seria as medidas paliativas que o governo pode tomar? Que aqui entre nós são medidas que não são tão eficazes. Então, a primeira coisa que se dizem, olha, vamos baixar o imposto de alguns alimentos. Gente, isso resolve por um tempo. Mas não é isso que a gente precisa. Há uma segunda coisa que se diz muito. Plano safra para o grande produtor. Isso também não resolve. Porque, gente, o agronegócio não está interessado em comida na mesa. O agro quer o dólar alto. Para ele é melhor a exportação. Porque com isso eles lucram muito mais. Então não adianta fazer o investimento no grande produtor, sendo que esse grande produtor não está interessado nessa política. Então, isso também é paliativo. Então, enquanto mais alto tiver o dólar e mais eles estiverem exportando, para ele melhor. Não estão muito preocupados com o mercado nacional, com a mesa do pobre, com a mesa do trabalhador. E aí tem uma terceira coisa que se diz muito, olha, vamos fazer para tentar resolver safra recorde. Gente, o Brasil produz muito alimento, mas não tem esse negócio de safra recorde. Às vezes dá um pouco mais, dá um pouco menos, mas no geral não resolve. Não é isso que vai mudar o preço dos alimentos. Não é isso que vai baratear para que chegue na mesa do consumidor mais barato. E uma quarta coisa que eles dizem é, vamos aproveitar que o dólar baixou. Gente, todo mundo sabe que o dólar é circunstancial. Que não é pelo simples fato dele ter baixado que a gente também vai conseguir baixar o preço dos alimentos. Porque aqui está incutida uma questão estrutural. E se a gente não resolver a estrutura com políticas realmente eficazes, a gente não vai conseguir resolver essa questão. Aí você me pergunta, mas o que o governo poderia fazer, estruturalmente falando, para a gente resolver essa questão? Gente, é o básico. Vamos lá. Primeiro, todas as vezes que a gente quer baixar o preço, não só de alimentos, de qualquer coisa, o que a gente faz? Vamos dar um exemplo aqui do dólar.
Quando o dólar está muito alto e você precisa baixar o preço do dólar, qual a primeira coisa que se faz? Você pega o teu estoque de dólar e joga na praça, certo? Quando você faz isso, você resolve a questão. Ora, se você quer resolver a questão do preço dos alimentos, o que você precisa fazer? Você precisa ter o que eles chamam de estoque regulador. E para que serve o estoque regulador? Exatamente para você, quando o preço do alimento estiver alto, o que você faz? Você pega esses seus estoques e joga no mercado. Isso sim faz baratear preço. A lei da oferta e da procura. Se tem muito produto, logo o preço cai. Então o governo precisa ter esse estoque regulador. Mas a gente não tem. Então como é que a gente resolve essa questão? Segundo, para resolver a questão dos preços e não ser só uma medida para agora, paliativa, a gente tem uma segunda coisa. A gente tem que fazer a reforma agrária. Sem a reforma agrária, não tem condições de baratear preço de alimentos. Não tem. Então é uma outra medida que se vem pedindo há muito tempo que se faça essa reforma agrária. Terceiro, e talvez aqui um dos mais importantes, investimento no pequeno produtor. Repito, não resolve investir no grande produtor, no agro. Eles não estão interessados. Quem pode trazer o alimento mais barato para a mesa do trabalhador é o pequeno produtor. Agora, para que o governo consiga fazer com que esse pequeno produtor produza em quantidade e barato, ele precisa garantir crédito. Aí você poderia me dizer, mas o governo já faz. Ok. Mas é só isso? Não. Ele precisa garantir ao pequeno produtor a compra de tudo que é produzido. Porque se ele fizer isso, o pequeno produtor tem condições de produzir sabendo que ele não vai perder. Então essa é a questão. O pequeno produtor precisa ser valorizado. Como? Dá crédito e compra dele. Garante. O governo garante a compra de tudo que é produzido pelo pequeno produtor. Isso dá resultado. Quarto, uma questão estrutural é o desmatamento. Enquanto mais você desmata, mais você perde a estrutura e com isso você não tem como baratear preço. O desmatamento acaba, a questão climática é essencial na produção de alimentos. Então a gente não pode diminuir queimadas, diminuir desmatamento é essencial e o governo precisa cuidar disso com carinho, com atenção. Não que não esteja fazendo, mas precisa mais. E por último aqui, você precisa, por exemplo, o movimento dos sem terra. Essa gente já produz muito no país. E você precisa fortalecer. E olha que os movimentos já vêm pedindo isso ao governo. Os caras têm estrutura. Então aqui há meios de baratear o alimento, só que não pode ser via agro. Então, o governo pode tomar essas medidas? Pode, mas são paliativas. Se quiser resolver a questão do alimento no Brasil, precisa entrar pelo caminho estrutural. Senão não resolve. E o único que tem condições de resolver isso no país é o PT, é o Lula. Que estão acostumados com esse tipo de política. Porque você viu que no governo Bolsonaro, os alimentos nunca foram tão caros. Só que aí vem o PT e não adianta fazer só política paliativa. Não vai resolver. Então, vamos lá. O governo Lula, o PT, os ministros. Vamos começar com a política que estruture as bases
da questão da produção de alimentos no Brasil. Para que isso nos garanta ao trabalhador, aos mais pobres, que o básico da sobrevivência, sinceramente, eu não consigo acreditar que um país que produz tanto como o nosso, e o básico da sobrevivência humana é tão caro. Porque falta estrutura. E aí, quando chega no consumidor final, que somos nós, tá tudo muito caro. Vamos fazer assim. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que esse vídeo seja um vídeo informativo, que as pessoas saibam realmente como é que funciona. E que também não fique com essa máquina de fake news, dizendo um monte de mentiras. Mas que a gente realmente entenda como é que se resolve essa questão. Porque se o governo não fizer assim, não vai. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E peço a você que é inscrito no meu canal, considere se um membro. Ajude-me aqui nesse trabalho cotidiano. Tá bom? Muito obrigado.